O Imperador das Lâminas. Esse aqui é o primeiro volume da série As Crônicas do Trono de Pedra Bruta. Foi um livro que eu li ano passado, em 2021, para o desafio que eu estava fazendo, que foi o desafio 36.500 páginas, que eu tentava ler 100 páginas por dia e tudo mais. E é um livro que, na verdade, já tem um tempinho que eu li, alguns meses. Eu estou gravando esse vídeo agora em 2022. E a minha memória sobre ele já não é das melhores. Até porque não foi um livro que me marcou muito. Eu acabei lendo ele assim, curtindo a leitura, mas achando ele apenas divertido de ter sido lido. Não me arrependo de ter lido, mas também não foi nada que realmente me marcou. Então, os meus comentários sobre ele podem estar um pouco defasados em relação ao que eu me lembro dele, informações interessantes que eu posso trazer. Mas como a minha proposta é estar comentando sobre tudo que eu li, eu vou estar tentando falar sobre ele. Bem, o Imperador das Lâminas, que em inglês é The Emperor's Blades, que acho que a tradução mais adequada seria As Lâminas do Imperador, não entendi o porquê dessa inversão, que na verdade muda o sentido. Se passa no mundo medieval, onde existe um império, que é o Império Anuriano. Eu acho que é o maior império, a maior civilização do mundo, pelo menos o mundo conhecido pelo Império Anuriano. E o Império Anuriano está passando por problemas. O imperador morreu, o imperador foi, na verdade, assassinado. E os seus 3 filhos estão vivendo cada um em lugares diferentes, sem contato um com o outro, e 2 deles nem sabem que o pai foi assassinado. Então a trama é construída a partir daí. Houve uma conspiração para matar o imperador e os herdeiros do imperador não sabem o que aconteceu, tirando um deles que eu vou falar. Os filhos do imperador, que são esses 3 personagens, eles são os protagonistas e cada um está num lugar bastante diferente e passando por um treinamento ou uma vivência bastante diferente dos demais. Eles são o Kaden, que é na verdade o herdeiro do trono, e ele está vivendo num mosteiro, assim, levando uma vida de monge, numa vida humilde, em que ele está sem nenhuma opulência, vivendo assim com tendo que trabalhar a terra, tendo que trabalhar pesado junto com seus companheiros monges, enquanto ele aprende uma técnica desse mosteiro que é meio de deixar a mente vazia. É um conceito bem zen budista, né? E a ideia é que isso é uma capacidade que eles vão aprendendo e conforme o tempo vai passando por Kaden, ele vai aprendendo o que é essa técnica de deixar a mente vazia, o que é essa técnica que eles chamam de Vaniate e por que é algo tão relacionado com todo o resto da construção do mundo de O Imperador das Lâminas. O segundo personagem é a Dari, que é a ministra das finanças dos 3 irmãos. Ela é a única mulher e ela é a única que está no Império. Ela está no centro do Império. Ela sabe da morte do pai e está lidando meio que com as consequências disso enquanto membro do governo, tendo que lidar sabendo que aconteceu uma conspiração, que o pai foi assassinado. Ela tem certeza de que sabe quem é o assassino e está trabalhando para conseguir punir o assassino, fazer com que o assassino, que parece estar pretendendo dar um golpe de Estado, afinal dificilmente se assassina o imperador sem ter planos mais grandiosos na cabeça. E ela está tentando evitar isso. Enquanto isso, o terceiro irmão, que é o Valin, ele está treinando para ser um Ketral. Um Ketral é um conceito que existe nesse mundo que eu achei até bem legal, que ele é basicamente um mercenário, assassino e meio que investigador, que é como se fosse uma unidade de elite do Império Anuriano. Separada de todo o resto do Império, os Ketral eles atuam como essa tipo, força de elite que responde somente a eles mesmos e ao Império e realiza missões de alto risco que exigem alta habilidade, contando com uma mobilidade altíssima, já que eles meio que cavalgam essas aves gigantes que são tipo grifos, mas são acho que mais não tem 4 patas como o grifo, mas são aves gigantes e se não me engano as próprias aves também se chamam Ketral. E eles passam por um treinamento rigorosíssimo em que na verdade muitos morrem, inclusive tem um teste final que é o julgamento de Hu, que é perigoso e letal para muitos dos que
Muitos não, porque na verdade eu acho que a maioria acaba. Não vou dar spoiler, mas é um teste final muito difícil e que é colocado como muito difícil, bastante letal, e que inclusive quando a pessoa chega para fazer ele é dada a opção de não fazer o teste, meio que se aposentar prematuramente, vivendo uma vida boa numa das ilhas que tem perto lá de onde os Ketral vivem, que né, eles vivem numa ilha, sem poder nunca sair da ilha, mas com tudo pago, sem precisar trabalhar, fazendo o que quiser da vida, mas sem poder sair da ilha e com a vergonha de ter meio que. Eles dizem que não é uma vergonha, né? Mas imagino que deve passar pela cabeça da pessoa a vida toda, e isso dela não ter desistido desse teste. Então a gente tem aqui esses três protagonistas, que são justamente quem está na capa. Aqui o Caden, aqui o Valim e aqui a irmã, que é a Dália. E foi um livro que, assim, eu gostei um pouco da construção de mundo dele. Ele começa com uma cena, assim, no passado, antiguíssimo, que mostra uma raça de seres não humanos, que são os Xatrim e Xestrim. E eles parecem ser meio que ancestrais da humanidade. Eles parecem meio elfos, eles são quase imortais, e eles têm um negócio que eles não sentem emoções, eles alcançam um estado em que eles não sentem emoções. Só que muitos filhos dos Xatrim, conforme vai dizendo no prólogo do livro, é uma cena que vai mostrando esse passado longínquo, nasceram com a capacidade de ter emoções. Isso fica claro, na verdade, que são os primeiros humanos. Os humanos nasceram dos Xetrim, mas hoje em dia os Xetrim não existem mais porque teriam sido todos mortos em grandes batalhas que aconteceram contra os humanos séculos atrás. Embora qualquer leitor de fantasia sabe que muito provavelmente não é assim e que ainda devem existir Xetrim vivos e tramando para trazer o fim da raça humana. E é basicamente o que acontece no fim das contas, né? Esse é um spoiler, mas é aquele spoiler que, assim, você começa a ler o livro e você sabe que isso vai acontecer em algum momento. Então, o que é óbvio que a gente vê no começo do livro é realmente uma das coisas que está rolando por trás. Mas no início, os nossos protagonistas, os jovens filhos do imperador, do Império Nuriano, eles não sabem de nada disso. Os Xatrin são um mito, o Kaiden e o Valin não sabem nem que o pai morreu, por bastante tempo ficam sem saber que o pai morreu, e a Dari está lá lidando com as questões de Estado. E aí o que acontece? A parte de Kaeden, que vai mostrando o monastério, é interessante. Tem uns pontos legais, mas às vezes é meio parado, porque vai mostrando o treinamento do Kaden no monastério, vai mostrando o que é o Vaniat, que é esse lance de deixar a mente vazia. É Vaniat ou Vatari, Vanati? Meu Deus, eu esqueci o nome do conceito. Mas esse conceito aí de mente vazia, que é de certa forma um pouco parecido com o zazen budista, e não precisa fazer muitas ligações para você perceber que assim, os Xetrim que deixavam a mente vazia, que não sentiam emoções, então esse Vanat tem alguma ligação com os Xetrim, e Kaden está treinando numa arte antiga que era dominada por esses elfos malignos do passado, e nesse mosteiro isolado, treinando habilidades que ele vai utilizar quando ele for imperador. E ele tá fazendo lá o treinamento dele e faria um treinamento longo enquanto o pai tá no trono. Só que como o pai dele morreu, percebe-se que ele precisa. E alguns eventos estranhos começam a aparecer nas redondezas do monastério. Percebe-se que ele precisa adiantar o treinamento dele. Então colocam ele para treinar com um mestre, que é um dos monges, só que em nada se parece com um monge que meio que toca o terror nele, bota ele para se fuder treinando uns treinamentos completamente malucos. Ele e um amigo dele, que é bem próximo lá dele no templo, que acaba também pagando pato e caindo em várias punições que na verdade eram por Kaden. No outro lado do mundo, a gente tem Valin, que está treinando para ser um Ketral, e essa eu acho que é a parte mais interessante do livro. Essa mitologia dos Ketral é interessante, e tem vários personagens que estão treinando para ser nessa unidade de assassinos. E a gente vê não só o Valin, mas ele se envolvendo com vários amigos e rivais dentro dessa organização. E os personagens que vão surgindo daí e que a gente sabe que vai fazer parte de uma unidade de Quetral sob o comando do Valin, porque ele está treinando para ser um comandante, são os personagens bem interessantes. A Gwena mesmo, que eu me lembro agora de nome, e a Annie, que são personagens legais. E a gente vê uns momentos bem interessantes mesmo, bem divertidos de estar se lendo com o Valin
protagonizados pelo Valim, que em algum momento ele recebe a notícia do assassinato do pai dele e sabe que tem meio que um assassino, um conspirador à solta lá na região dos Ketral, que pode estar querendo matar ele, porque se você mata o imperador, vão querer matar os herdeiros. Então o Valim começa a investigar umas paradas, querer se proteger, querer ficar nas mãos para ver se está acontecendo, e isso ele no meio de uma ilha em que todos são mercenários e assassinos extremamente habilidosos, provavelmente os espadachins mais habilidosos do mundo. E a gente vai vendo o desenvolvimento dele enquanto ele vai tendo que terminar o treinamento de Ketral, enquanto as coisas estão acontecendo, e eu gostei particularmente dessa parte. E é interessante porque tanto o Kaden quanto o Valim, eles vão descobrindo essas coisas conforme vão ter que estar terminando os treinamentos dele. E o livro acaba justamente quando chega meio que ao fim desses treinamentos deles, de uma forma ou de outra. E a gente tem esse livro que termina com eles meio que formados na classe de RPG em que eles vão assumir. E essa fica bem distinta esses segmentos dos dois, bem separados assim, os dois treinando, cada um isolado em um canto do mundo, em cantos do mundo que são isolados, sem ter acesso ao que está acontecendo no Império. Enquanto isso, a irmã deles, a Dena, a Dari, que está no seio do Império, vivendo essa conspiração, as partes delas, os momentos delas, infelizmente, são os menos interessantes, porque o autor não soube trabalhar bem. Porque no fim das contas, eu achei que tinha um potencial para ser os momentos mais legais. Só que ela recebe muito menos capítulos que os outros dois irmãos. Eu acho que para cada 3 capítulos que os outros têm, ou se duvidar 4 capítulos, ela tem um. Eu não fiz as contas, mas ela tem muitos menos capítulos que os outros dois. Então acaba que as passagens dela são muito mais rápidas e ela não está passando exatamente por nenhum treinamento, mas vendo a parte principal dessa conspiração que pode estar acontecendo. Só que esses segmentos dela acabam tendo prejuízos, porque primeiro que são poucos, então a gente não vê exatamente a construção da sociedade do Império, essa construção do meio em que ela está, e segundo porque é muito óbvio as coisas que ela está passando, e depois de alguns poucos capítulos dela, você já sabe o que está acontecendo, já saca a merda que ela tá fazendo, já, porra, como é que essa mulher não tá percebendo isso, já pensa assim, então acaba sendo muito prejudicada, mas tinha o potencial de ser a melhor parte do livro, só que o autor não soube ou não quis trabalhar, e acaba deixando o foco com os dois irmãos, que tem uma pegada muito mais de combate, de aventura, então fica aquele lance assim meio estranho do autor ter priorizado 2 personagens masculinos combativos e deixou a personagem feminina que ele escolheu para ser política e ficar por trás dos panos com menos destaque, o que não acho que poderia ter sido diferente, ele poderia ter dado o mesmo enfoque nos 3, colocado para o Valin ser um personagem feminino e botar um personagem homem como político, mas acabou não sendo isso e sei lá, ficou meio sensar um pouco essa dinâmica entre os 3 irmãos da forma como o autor criou. E teria sido ele poderia ter trabalhado mais a Dari e feito dela um personagem mais interessante. Ela até é um personagem mais interessante, mas é um personagem mal trabalhado e cujos capítulos têm um roteiro que não são tão legais, o que acabou prejudicando muito ela. No fim das contas, foi um livro que eu gostei de ler. Eu peguei assim porque um amigo meu, Murilo, do canal Vício, ele tava lendo livros de fantasia. Ele pega uns hypes e fica viciado nas coisas. Ele tava num hype de livro de fantasia. Ele começou a ler vários. E eu acabei ficando um pouco empolgado e comprei esse aqui que eu não tinha lido, nem conhecia. Vi na recomendação da Amazon e peguei. E acabou sendo uma leitura positiva. Porque eu não tinha expectativa de achar nada maravilhoso. Minha expectativa, muitas vezes, quando eu pego um livro de fantasia desconhecida, é de achar que vai ser ruim. Mas ele não foi ruim. Foi mediano, com pontos bons e outros pontos ruins. E eu acabei me interessando o suficiente para ler as sequências. Se eu não me engano, é uma trilogia e o autor está lançando mais alguns livros no mesmo cenário. Aqui é a cara do autor, que ele tem um nome que eu ainda não gravei, é o Brian Staley. Eu li aqui na capa. E assim, quem curte um livro de fantasia e não está na esperança de ler uma obra excelente, eu acho que o Imperador das Lâminas vai ser um bom livro para estar distraindo e não vai decepcionar. Vai trazer uns bons momentos, nada assim de revolucionar o mundo literário da pessoa, mas vai ser uma leitura agradável que talvez instigue a estar pegando as continuações. Em algum momento eu vou estar pegando para ler e comentando aqui, mas não é minha prioridade não.
Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse meu livro, desse meu vídeo comentando sobre o livro, até que eu falei bastante sobre ele, mas provavelmente não com a precisão e com os comentários interessantes que eu poderia ter feito se tivesse comentado ele mais próximo do momento que eu li. Mas é o que tem para agora, já que eu estou bem atrasado nessas leituras, mas eu quero eventualmente estar certinho com a gravação dos vídeos para eu estar podendo ler livros novos sem peso na consciência. Eu tenho lido livros novos, mas eu acabo às vezes ficando sem vontade de ler por achar que se eu ler muito rápido vai ser mais um livro que eu vou ter que gravar, vai ser mais uma... Em vez de pilha de livros não lidos, eu tenho muitos na verdade, eu tenho uma pilha de vídeos não gravados que eu quero não ter ela para eu poder ler com mais tranquilidade, tanto o livro quanto os quadrinhos. Mas por enquanto eu vou ficando nessa, espero que tenham curtido o meu vídeo e até a próxima.